Boa tarde, povo do segundo ano. A gente está aqui de volta para falar um pouquinho sobre história colonial, né, do Brasil, né, principalmente do Brasil, mas focando na parte intersubjetiva da colonização europeia no século XV, XVI, XVII. Principalmente esses 3 séculos que representaram o primeiro momento, né, dessas relações sociais, dessas inter-relações sociais tão diferentes, né? Então a gente vê nessa zona de acontecimento um impacto muito acentuado em termos ideológicos, né? Então é quando o aluno do segundo ano, né, do ensino médio, começa a analisar a história, refletir sobre a história de uma forma mais crítica, né, de você analisar a história da forma como ela foi contada, das possibilidades que ela foi vivida, da manipulação dessas fontes históricas, né, dessas realidades, para incorporar a um discurso intersubjetivo. Aí é onde entra a filosofia com a sociologia dentro da história, né, a interdisciplinariedade, e o aluno começa então a refletir sobre esses mecanismos de controle, né? Principalmente Portugal e Espanha na América, né? Vamos focar na América espanhola e portuguesa, né? As duas tiveram uma forma de implantação, de estruturação de um sistema econômico mercantilista de exploração, né, com mão de obra escrava, extrativista, né, focando na extração de matérias-primas dessas terras que eles iam navegando, encontrando e ocupando, e em nome de Deus tomando das pessoas que habitavam esses territórios, né? Então é quando entram os povos indígenas. A gente vê, então, de acordo com as contextualizações históricas de cada localidade da América, processos históricos muito diferentes, né? Então, aqui, né, como a gente é do Recife, né, em Pernambuco, foi uma das capitanias que deu muito certo. Pernambuco, só um minuto. Então, Pernambuco, ele, ele, ele desde o início, né, dos primeiros contatos com os povos indígenas, os portugueses ou os franceses, né, também que aqui se bem relacionavam com os povos, principalmente com os povos caetés, né? Há relatos históricos de que em Calhetas rolava um grande comércio do pau-brasil controlado pelos franceses. Então, quando não dá certo, quando Portugal sente que ele estava prestes a perder essas terras riquíssimas em pau-brasil, né, uma tinta cara, ele vai fazer subir o preço na Europa, né? E era a cor da moda, né? Dos reis, dos papas e cardeais. Então o vermelho tinha que se conseguir, né? Para botar nos reinos. E tome pau-brasil. Tome pau-brasil, pau-brasil, pau-brasil. E naquele momento o pau-brasil vai fazer intensificar essas inter-relações étnicas, né? Entre os europeus e os indígenas aqui. Então o Caeté já sabia de quem se tratava, né? Quais eram os interesses que estavam em jogo desses colonizadores com a terra indígena, com a terra que naquele momento pertencia àquele povo ali que estava ocupando aquela área. Claro que existe um universo paralelo, quando você entra numa ontologia indígena e você percebe que eles tinham uma forma de se relacionar com a natureza, né? Uma cosmologia diferente. Isso vai se chocar, né? Vai sair muita faísca. E quando Portugal sente que de fato ele está prestes a perder para os franceses essa área do Nordeste, até a Paraíba, o Rio de Janeiro ali, né, a Baía do Guanabara, que estava na mão dos franceses também, uma decisão assim de mudar a estratégia. É quando se cria a capitania hereditária, que nada passava de fazer um senhorio da terra, né, doando terras, aquele sistema feudal. O cara que se vira aí tomando conta e tudo, mas na hora de prestar conta ao rei.
e se vire. E o que encontrar de ouro, matéria-prima, papá, manda para a Europa. Né? Então, assim, o donatário da capitania, ele veio, se não der certo, você também não dá certo nessas terras. Né? Então, a responsabilidade estava na mão do pulso forte do administrador. Duarte Coelho, então, desse período, né, de capitanias hereditárias, 34 até 47, mais ou menos, vai ser um período, principalmente a década de 40 do século XVI, né, de 44 a 40, 1544 a 47, Pernambuco vai viver a primeira guerra mesmo, interétnica com a Europa, né? Porque os índios vão bater o pé e vão decidir matar essa galera, entendeu? Mesmo que não satisfaça fazendo antropofagia, vão detonar com esses colonizadores. Então, há relatos históricos também no arquivo público aqui de Pernambuco, na divisão dos periódicos, na biblioteca que eles têm lá, algumas coleções, né, dessa época colonial, que fala esse momento, né, que a disputa era de água doce e pau-brasil. Né? As primeiras vão ser por água doce, né? Rio Jaboatão, Rio Doce, ali em Garaçu. Então os portugueses vão tentar dominar essas áreas de entrada, de mangue, de cais, de coral, para demarcar uma posse. Duarte Coelho tinha e conquistou, né? De Olinda ao Cabo de Santo Agostinho. Né? Ele fez um genocídio, ele limpou a terra e empurrou esses índios, né, para o sul de Pernambuco. É quando vem, já no final do século XVI, as missões religiosas, né, franciscanas, depois jesuítas, oratorianos, para administrar esses aldeamentos. Em vez de matar, vamos juntar as mulheres e as crianças, mata só os pajés e os xamãs, e escraviza essa galera e bota para trabalhar na cana-de-açúcar. Ponto final, é a fazenda jesuíta. Né? Usando a educação religiosa como um instrumento de dominação cultural e impondo aquele etnocentrismo cristão. Né? Então, quando a gente vê hoje o índio, principalmente no Nordeste, né, que sofreu há muitos séculos atrás, com todo esse processo antecipadamente do que esses índios estão passando hoje na Amazônia, no norte do Brasil, no centro-oeste. Então, os índios do litoral, eles são muito calejados, né? Aí chega o cara e diz, você não é mais índio. Esse jeito seu de se vestir não diz nada sobre a sua indianidade. Aí o índio diz, espera aí, não é assim. A terra foi do meu avô, portanto era do meu pai e é minha. Então, a terra é minha, por direito. Quem foi que tomou? Né? Então, aonde era o nosso território? Somos quem? Né? E foi o que aconteceu no processo de etnogênese, né, no início do século XX, no Nordeste, quando esses povos que tinham sido esbulhados, usurpados dos seus territórios e sufocados, né, pela cultura europeia, eles começam a ressurgir. Então, esse processo é muito lindo, porque as pessoas, né, a sociedade civil, por exemplo, quando ela não sabe o que é ser índio, o que é fazer parte de uma identidade coletiva, que tem raízes, né, que tem memórias cultuadas, né, que podem ser reconstruídas e reformuladas identitariamente. Então, é um campo riquíssimo, né, a cultura, de reflorescimento cultural. É quando a gente vê que funcionou o processo de resistência. Os índios estão sendo atacados até hoje, nunca parou, 500 anos. Os africanos foram retirados das suas terras e trazidos para cá. Então, o território primeiro foi arrancado, o chão foi arrancado dos africanos. Né? Depois, a cultura é sufocada, como aconteceu com os indígenas. Né? Então, o Brasil ele traz em si essas colonialidades de forma muito arraigadas. É preciso a gente desvendar isso, desvelar e diferenciar para saber o que está acontecendo. Né? Então, no próximo módulo, a gente vai fechar e ver como isso interagiu nos processos históricos da colonização.